Buenas. Vamos ver hoje como que funciona o modelo de dividendos, ou o modelo de Gordon. Esse é um modelo, vamos dizer, que seria o primeiro modelo de fluxo de caixa descontado a ser usado para avaliar ações, avaliar o equity de uma empresa. E é um modelo que, mesmo sendo o primeiro que surgiu na década de 50, ele ainda é bastante atual. Tem suas limitações, mas ainda pode ser usado e, principalmente, ele deu um ferramental essencial para todos os modelos de fluxo de caixa descontado que surgiram depois e ainda são amplamente utilizados. Ele é vamos dizer, ele é bastante simples, tem ideias bastante simples, mas bastante poderosas para fazer a avaliação. Então, vamos começar a discutir o modelo Gordon, o modelo de dividendos. Primeiro, vamos entender que a ideia dele é estimar o preço de uma ação. Então, está aqui o preço da ação, que é o que nós queremos estimar. Esse preço aqui eu vou chamar de P0. O que é o P0? É o preço da ação hoje. Então, essa é a nossa estimativa de preço. E a ideia do modelo do Gordon é bastante simples, veja, uma empresa é criada para ela dar lucro. E ela dá lucro para os seus acionistas. Então, uma parte do lucro a gente reinveste, a gente retém na empresa, acumula para crescer, fazer novos investimentos, para ganhar mais dinheiro, para ter mais lucro. Outra parte a gente vai distribuir. Então, a ideia do modelo do Gordon é fazer o seguinte, olha, o preço da ação é dado pela projeção dos dividendos que a gente tem na empresa. Então, aqui tem o dividendo, que eu vou chamar aqui DPS. DPS, que é o termo em inglês, que vem de Dividend per share, ou dividendo por ação. Fazer bonitinho esse B aqui. Então, eu pego aqui, projeto o dividendo por ação da data 1. Data 1 pode ser daqui a um trimestre, daqui a um semestre, daqui a um ano, aí depende. Esse é um dividendo esperado, então eu vou colocar aqui, ó, esse E entre parênteses. Esse entre parênteses quer dizer que é alguma coisa esperada, quer dizer que eu não sei ao certo quanto vai ser, mas assim, eu projeto vários cenários, defino várias probabilidades e multiplico cada um dos cenários de dividendos pela respectiva probabilidade, somo tudo e chego nesse valor esperado. Então, ela é uma expectativa, uma esperança daquilo que deve acontecer no futuro, que eu não sei, quer dizer, pode ter risco, tem mais de um cenário ali. Então, projeto cada um dos dividendos por ações que a empresa vai ter aqui nos próximos períodos. DPS 1, 2, 3, dividendo por ação na data 1, 2, 3. E aí é o seguinte, a empresa, a princípio, ela tem vida infinita. Então, eu vou colocar os 3 pontinhos aqui, justamente para mostrar que, olha, isso vai para sempre. Então, o preço da ação, ele depende do quê? De cada um dos dividendos que a gente espera receber no futuro, aí do dividendo hoje. O dividendo hoje você pega e consome, ou reinveste. Então, eu estou falando assim, estou projetando os dividendos futuros, só que cada um é numa data. Se é cada um numa data, é o seguinte, tem aquilo que a gente já discutiu em outras sessões, que é a questão do valor do dinheiro no tempo. Então, o que eu faço? Como R$1 hoje é diferente de R$1 daqui a um ano,
ou daqui a 6 meses, porque justamente eu tenho juros, eu tenho uma remuneração, eu tenho um retorno, eu tenho uma taxa de retorno que é esperada, eu tenho que trazer tudo isso a valor presente. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu trago isso a valor presente por uma taxa que eu vou chamar de CAE. CAE é uma taxa, um percentual, dividendo é dinheiro, preço é dinheiro, então CAE 1 mais o CAE ao quadrado, 1 mais o CAE ao cubo, e assim por diante. O que é o CAE? CAE é o nome que a gente dá, que eu vou usar aqui para custo ou cost of equity. Ou custo do capital próprio, que é também ou taxa de retorno esperada pelo ou pelos acionistas. Então, o acionista, quando ele vai investir, ele tem uma determinada taxa de retorno que ele espera nesse negócio que ele está investindo, que ele está criando. Então, esse CAI está refletindo essa taxa. Você resolveu montar o seu negócio? Quanto você está esperando de retorno? 15%, 17%, 18%, 20%? O negócio é seu, você que vai definir qual é essa taxa aqui. Tá ok? O modelo Gordon é basicamente isso. Então, para chegar no preço de uma ação, projeto os dividendos esperados para o futuro e trago a valor presente usando essa taxa aqui, o CAE, que é o custo do equity ou a taxa de retorno esperada pelo acionista. Muito bom. Esse é o modelo genérico de dividendos do Gordon. Mas agora, o que a gente vai ver é um caso especial e que tornou a fórmula bastante famosa por causa disso. Que caso especial é esse? O caso especial, ele acontece quando a gente considera que existe um dividendo por ação inicial, um dividendo por ação DPS, dividend per share inicial, da data 0, ou seja, de hoje, que crescerá a uma taxa G vem de growth, ou growth rate, taxa de crescimento, constante, perpetuamente. Ou seja, perpetuamente. Ou seja, até o final dos dias, até o infinito. Isso daqui é um caso especial. Relembrando que esta fórmula é uma fórmula genérica. Então, ela serve para qualquer tipo de situação. Os dividendos vão crescendo e depois caem, os dividendos são estáveis e depois crescem. Da maneira que vocês quiserem. Pode crescer a uma determinada taxa G, por exemplo, taxa G1 durante um período, depois crescer uma taxa G2, depois crescer até uma taxa G3,
e assim por diante. Esse modelo aqui especial, a gente pode escrever da seguinte maneira. O dividendo esperado da data 1, dividendo por ação esperado da data 1, ele vai ser o nosso dividendo por ação da data 0. O que é esse dividendo por ação da data 0? É o dividendo que a gente acabou de receber. Inclusive, um detalhe, a gente não tem esse operador aqui de esperança ou para indicar expectativa quanto ao futuro, porque ele é o de hoje, a gente já está observando agora. E ele cresce a taxa 1 mais G. Então, está aqui a taxa G, é uma taxa percentual, uma taxa de crescimento. Então, o dividendo do próximo período, da data 1, é o atual, vezes 1 mais essa taxa de crescimento. Muito bom. O que é o dividendo esperado da data 2? Ele vai ser o dividendo por ação da data 1 vezes essa taxa de crescimento G. E aí eu posso usar esse resultado aqui de cima e escrever como dividendo por ação na data 0, dividendo por ação agora, substituo esta parte aqui no lugar do dividendo por ação 1, e aí eu tenho que é vezes 1 mais a taxa G, agora ao quadrado. Aí já dá para imaginar o que acontece se eu continuar dessa maneira. Aí, o meu dividendo por ação em uma data N, lá no futuro qualquer, seguindo aqui a sequência, vai ser o quê? O dividendo por ação da data 0, que a gente vê, que a gente acabou de receber, vezes 1 mais a taxa G. Se o dividendo da data 1 eleva a 1, se o da data 2 eleva ao quadrado, o da data N eleva a N. Bom, com isso a gente já consegue fazer toda essa projeção aqui. Aí a gente pode começar a pegar isso daqui e voltar no modelo de cima. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Pego aqui, só para relembrar aqui que é o caso inicial, especial aqui, o preço da ação da data 0, a gente tinha visto que é o quê? O dividendo da data 1, esperado para a data 1 sobre 1 mais KE, o dividendo da data 2 sobre 1 mais KE ao quadrado, e assim sucessivamente. E agora eu vou substituir nesta fórmula aqui de cima, esta fórmula do crescimento dos dividendos. Então, o que é o dividendo esperado da data 1? É o dividendo por ação da data 0 vezes 1 mais G sobre 1 mais o retorno esperado pelo acionista, o nosso KE. Mas, o que é o dividendo esperado na data 2? Acabamos de calcular. É o dividendo por ação da data 0 vezes 1 mais a taxa de crescimento G ao quadrado sobre 1 mais KE ao quadrado, retorno esperado pelo acionista, que é para trazer tudo para valor presente. Aí a gente está
descontando todos esses fluxos de dividendos. O que é o dividendo esperado da data 3? É o dividendo por ação da data 0, que a gente já conhece, vezes 1 mais a taxa de crescimento G ao cubo, que é uma taxa constante, ou seja, todo período a gente vai crescer a taxa G, sobre 1 mais o retorno esperado pelo acionista, ou o custo do equity, ao cubo. E assim sucessivamente, até o infinito. Bom, o que acontece? Para quem olha isso daqui e lembra lá do ensino fundamental, ou até no ensino médio, aí depende do programa curricular, se vocês perceberem, o nosso dividendo por ação inicial da data 0, ele a cada período está crescendo um determinado fator, uma determinada razão, que é essa aqui, ó, 1 mais G sobre 1 mais KE. Então a gente está sempre crescendo, ó, tudo, a cada período, a gente está pegando o DPS e está multiplicando 1 mais G sobre 1 mais KE. Então isso daqui isso é uma razão. E essa é uma razão de uma progressão geométrica, de uma PG. Então, a cada período, estamos crescendo a razão 1 mais G, 1 mais KE. E o que é isso daqui? Também, para quem estudou PG ou lembra disso, se não lembra, não tem problema. Isso daqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, existe uma fórmula para isso. A gente tem a fórmula matemática que calcula a soma dessa PG infinita. Essa fórmula, ela relaciona o primeiro termo da série, que é esse daqui, sobre 1 menos a razão, que é esse termo aqui que eu marquei em laranja. Então, a gente pode aplicar a fórmula da soma de uma PG infinita, e aí a gente vai ter o seguinte, que o nosso preço da ação, usando a fórmula da PG, da soma da progressão geométrica infinita, é o dividendo por ação na data 0, vezes 1 mais G sobre 1 mais o KE. E tudo isso daqui eu divido por 1 menos a razão 1 mais G sobre 1 mais KE. Ficou com parênteses demais, mas vocês entendem. Isso daqui, passa o mais KE para lá, vem aqui, cancela, divide e tal. Fazendo todas as operações, a gente vai chegar no seguinte resultado, que o preço da ação hoje, preço estimado, é uma estimativa, porque a gente não conhece o futuro, ou é o preço justo na nossa opinião, não quer dizer que o mercado acredite. Você vai estimar o seu preço dessa forma e vai comparar com o preço do mercado. E aí você vai decidir se está caro ou barato para comprar. Muito bom. Resolvendo essa fórmula, simplificando aqui, a gente chega nisto daqui, que o preço da ação hoje é o dividendo por ação da data 0, o dividendo por ação atual, vezes 1 mais a taxa G de crescimento,
sobre o retorno esperado pelo acionista, o KE, menos esta taxa G. Então pronto. Essa aqui é a fórmula do Gordon para esse caso especial. Essa fórmula aqui também ganha um nome legal, ou ficou muito famosa, e ganha o nome assim da fórmula da perpetuidade, que é o que eu tinha comentado. Apesar desse modelo ser antigo, ele foi o precursor dos modelos de fluxo de caixa descontado, e essa fórmula da perpetuidade é usada por todos os outros modelos de fluxo de caixa descontado. Então, essa aqui é a fórmula da perpetuidade. E com ela, rapidamente, a gente consegue chegar num preço da ação. Claro, a gente não vai usar essa fórmula para todas as situações. Então, essa fórmula tem situações específicas para usar. Então, você não pode usar essa fórmula, ou não é o melhor usar uma fórmula como essa, para uma startup que está começando agora a crescer, a surgir. Essa fórmula é para uma empresa que já é madura, já tem uma estabilidade, já tem uma taxa G de crescimento constante, estável. E isso é importante. Em inglês, por exemplo, é muito comum se referir a essa taxa G como a taxa de stable rate, ou do período de estabilidade. É quando a empresa vai crescer, mas vai crescer numa taxa assim, conforme o PIB, entendeu? Ou conforme o setor maduro. Não como uma startup que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas essa é uma forma, rapidamente, se você tiver uma ideia, qual que é o dividendo, qual que é a taxa de crescimento, quanto você acha que vai crescer essa empresa que já está estável? Normalmente não é uma taxa muito alta. E tem uma ideia qual que é o retorno que o acionista quer, você já consegue estimar esse preço aqui. Tá ok? Uma coisa aqui, lembrando, e isso eu gosto de reforçar aqui, que esse preço ou essa estimativa seria o preço justo. Mas é um preço justo, entendo que não tem nada a ver com justiça. É justo na nossa opinião. É o preço que a gente acredita ser adequado dentro das premissas que a gente estabeleceu. Premissas de, por exemplo, retorno esperado pelo acionista, taxa de crescimento e o dividendos que tem aqui. Se o preço justo daqui, se o preço justo nosso for maior que o preço da ação no mercado, entendeu? Leia-se aqui a bolsa, por exemplo. Então, a sua decisão é a seguinte, olha, a gente acha que essa ação deveria estar valendo 20. No mercado, ela está negociada a 10. Puxa, se a gente acredita 20 no mercado está 10, quer dizer que ela tem potencial para crescimento. Então, a decisão é compra. Se o preço dessa ação for menor do que o preço de mercado, então aí é o seguinte, a gente chega ao preço de 15, o mercado está negociado a 25, a gente fala, poxa, a gente acha que o mercado está pedindo mais para essa ação do que ela deveria. Então, nesse caso, a decisão é vende. E, finalmente, se o preço é igual, se você tem essa ação na sua carteira, então mantém. E se eu não tiver a ação aqui? Aí a sua decisão pode ser comprar, desde que você seja feliz de ganhar essa taxa denominada aqui no KE.
no nosso custo do equity. Bom, e continuando aqui. E essa fórmula da perpetuidade eu não posso usar em todo lugar. Não. Então, vamos ver onde a gente pode usar aqui. Eu já tinha comentado, mas assim, vamos ver graficamente. Colocar aqui, vou fazer aqui os eixos. Então, aqui eu tenho o tempo. Se eu estou falando de empresa, então o tempo normalmente assim são anos. E aqui é a geração de caixa, o quanto a empresa ganha de dinheiro. Então, o que acontece? Quando uma empresa surge, ela não ganha dinheiro. Ela, ao contrário, ela gasta dinheiro. Ela está investindo, ela está consumindo caixa. Então, o que acontece? Ela está aqui embaixo, ela consome capital. E ela vai consumindo capital durante um tempo, e aí as coisas vão dando certo, depois que você vai construindo a empresa, vai comprando os equipamentos e tudo mais, ela vai crescendo, vai consumindo menos capital e, vamos dizer, descobriram o seu produto, ela cresce rapidamente. Ela cresce rapidamente e aí, como ela descobriu um bom negócio, ela começa a encontrar concorrentes. No que ela começa a encontrar concorrentes, essa curva aqui de geração de dinheiro, quanto dinheiro ela vai ganhando, começa a inflexionar. Justamente por quê? Porque eu tenho os concorrentes agindo aqui. Então, aumenta a concorrência, eu vou perder uma parte do mercado, ou além do concorrente, tem a seguinte situação, o mercado também vai ficando esgotado. É aquela história. Eu tenho um smartphone, posso comprar 2, mas comprar 3 já fica mais assim. Ter 2, cada pessoa ter 2 smartphones não é tão normal. Talvez um para pessoal, outro profissional, mas em algum momento as pessoas não vão ficar carregando 3, 4, 5 smartphones. Então, em alguma hora, o mercado vai ficar saturado também. E aí começa a inflexionar. Quando chega aqui em cima, aí tem a seguinte situação. A empresa pode continuar crescendo, mas assim, devagar. Então tem um pequeno crescimento, vamos dizer, orgânico. A empresa pode manter o seu porte, o quanto que ela está ganhando de dinheiro, pode ficar estável ali. Ou pode ser até que a empresa comece a desinvestir. O negócio perde atratividade, então ele pode até cair e sumir. Muito bom. Algumas boas empresas, o que acontece? Quando elas estão chegando aqui em cima, elas já procuram trabalhar para criar um novo ciclo como esse. Então, você começa a ver em algumas boas empresas a formação com o capital que elas estão ganhando aqui desse crescimento, eles já procuram investir para continuar crescendo aí infinitamente. Então, essa é vamos dizer, a empresa está procurando dessa maneira, está crescendo, mas repare o seguinte, tem um investimento, ela ganha o dinheiro aqui, ela está consumindo uma parte do dinheiro dela aqui, justamente para alavancar esse crescimento aqui. Vamos entender o seguinte, a gente tem essa fase aqui, eu vou fazer esse primeiro recorte aqui, e tem esse outro recorte aqui. A gente tem aqui mais ou menos a empresa, vamos dizer, uma startup, uma empresa que está surgindo aqui do zero. Chega aqui em 3 a 5 anos. Ela já chega nessa segunda fase, ou perto dessa segunda fase, no período de 7
a 10 anos. Isso tem alguns estudos empíricos que chegam mais ou menos aqui. Aliás, é o seguinte, para muitas empresas, muitas startups, é nesse período, quando ela começa a cruzar aqui, no período 5, entre o 5 e 7º ano tal, é que muitas delas vão fazer o seu IPO, vão abrir o capital. Por quê? Elas a princípio mostraram, olha, está dando certo, a coisa tem futuro. Infelizmente, nem todas as startups vão ter esse futuro. Algumas, elas vão quebrar. Então, elas vão indo aqui cada vez mais para o buraco. Então, tem esses detalhes aqui. Dentro desse período aqui, a gente tem aqui, você pode crescer dentro dessa fase aqui, e principalmente mais na segunda fase. Aqui você pode crescer. Você tem crescimento via margem. Então, você pode crescer reduzindo custos, aumentando receitas e investimentos. Nesta segunda fase aqui, o crescimento é principalmente via novos investimentos. Que novos investimentos? Por exemplo, fusões e aquisições. Então você vai comprar outros negócios e a partir desses outros negócios vai ampliando, entrando em outras áreas, por exemplo. Por exemplo, algumas empresas industriais começam a entrar, depois de determinado momento, entrar na área de serviços. Ou a gente vê muito na área de tecnologia, você tem um determinado produto de tecnologia e de repente vai lançando novos produtos ou entrando em outras áreas que você não trabalhava com aquela tecnologia. E aí, mas tem esse investimento aqui, ó. Tem esse investimento justamente, assim como tem aqui, ó, para gerar uma nova curva de crescimento. Este período aqui é o chamado período de estabilidade. É neste período, nesta fase, que eu tinha comentado que aqui a gente pode usar a fórmula da perpetuidade. Nesse período eu posso usar a fórmula da perpetuidade? Normalmente não. Nesse período aqui, a gente tem a seguinte situação. Normalmente, neste período, a taxa de crescimento é maior, e às vezes muito maior, que a taxa de retorno esperada pelo acionista. E aí, nesse caso, vou até relembrar aqui, ó, o que acontece? Esta fórmula aqui, ela funciona quando o retorno esperado pelo acionista é maior que a taxa de crescimento. Por quê? Se o retorno esperado pelo acionista for menor que a taxa de crescimento, aqui dá um número negativo. E aí o preço como um todo é negativo. Pessoal, não existe preço negativo. Então, na verdade, existe quando a gente está falando de derivativos. Em algumas situações existem isso. Mas, tirando esse caso especial, preço negativo não existe. Então, nesta fase aqui, é uma fase de crescimento acelerado. Então, aqui você tem um crescimento acelerado. E aí a fórmula da perpetuidade não funciona. O que eu faço então? O que você pode fazer é projeta
a fase de crescimento acelerado. Como? Volta na fórmula do modelo Gordon original, essa aqui, e projeta cada um dos dividendos individualmente. E pode até projetá-los com a taxa de crescimento acelerado aí. E depois? E depois, ao invés de usar os 3 pontinhos, você usa para aquela data, para aquele período, a fórmula da perpetuidade. Então você pode projetar explicitamente uma quantidade de períodos e depois fechar com a fórmula da perpetuidade, que é o que cabe aqui nesse período. Tá ok? Então tá aqui, ó. É aqui que a gente usa, quando você está nesse período, a fórmula da perpetuidade. Se você é uma empresa que surgiu aqui, você tem que projetar todo esse período e depois colocar uma perpetuidade, lá pelo 7º, 8º, 9º, 10º ano. Se você já é uma empresa madura, já tem isso de vida, tempo de vida, já pode começar projetando a fórmula da perpetuidade. Aliás, entre nós, quando você vai fazer projeções de empresas maduras, boa parte dos casos não precisa projetar 5, 7, 10 anos ou mais. Pode meter de cara uma fórmula da perpetuidade e funciona bonitinho. E nessa fórmula da perpetuidade, o que a gente tem que estar atento é essas taxas aqui. Então, eu tenho uma taxa G maior do que zero, uma taxa G igual a zero e uma taxa G, taxa de crescimento G, menor do que zero. Então, e taxa de crescimento G, nessa época que vivemos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia, é muito comum, porque justamente você tem uma determinada tecnologia que surge e acaba matando outras. Então, assim, só para lembrar, antigamente a gente tinha fita cassete para gravar música. Depois, com a fita cassete, veio os CDs. E hoje em dia nós temos você nem grava música, você nem precisa usar o pendrive. Você já tem serviço como Spotify, Deezer, serviço de streaming, onde você pega e escuta no momento que você quiser. Ou seja, aquele jeito de ouvir música usando mídias foram morrendo. Eles tiveram o seu momento aqui, cresceram e, ao invés de continuar crescendo, eles foram sumindo e foram substituindo por outros. E mais para frente vamos ver as novas que vão surgindo. Pessoal, uma coisa importante, quando você vai avaliar uma ação, uma empresa tal, você tem que entender o negócio, justamente para saber o quê? Essa empresa que eu estou olhando, onde ela está dentro da sua vida? Ela está aqui no momento estável, ela está na fase de crescimento acelerado, ela é uma startup. Então, essa aqui é a fase fase inicial da startup. Eu estou escrevendo fase inicial, pode até parecer meio loucura, mas tem startup que começa a surgir e nunca deixa de ser startup. Então, antes de começar a fazer qualquer avaliação, projeção de dividendos, assim por diante, você tem que conhecer aonde você está dentro dessa curva de crescimento. E aí você vai adequando o modelo de dividendos do Gordon, por exemplo, ao momento que você está. Né? Faz aqui 1, 2 fases, 1, 2, 3 fases, e aí dependendo da situação da empresa, a empresa está passando uma fase, por exemplo, de recuperação, então ela teve dificuldades por causa da pandemia, perdeu muito resultado, depois vai ter que subir, depois vai se adequar. Então, às vezes pode ter 4, 5 fases até chegar à época da perpetuidade. Muito bom, pessoal. Essa foi a primeira sessão para discutir o modelo de dividendos do Gordon. Tem outros aspectos que nós vamos discutir mais adiante também no modelo do Gordon, que é como projetar a taxa de crescimento, como estimar a taxa de retorno esperado pelo acionista, e usos e interpretações diferentes do modelo de Gordon para certas aplicações. Tá ok? Até mais!